Olá, irmãos, bom dia. Nossa devocional dessa manhã, vamos bendizer o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Muito bem, meus irmãos, nosso momento de devocional, de oração, de aprendizado, de busca da palavra do Senhor, de adoração, nossa temática é o agradecimento. A gratidão talvez seja dos sentimentos ruins, um dos que trazem mais conflito entre as pessoas. É muito ruim quando você age em benefício de alguém e a resposta é ingratidão. É lógico que a gente tenta resolver isso na nossa cabeça achando que isso é normal, as pessoas são assim mesmo, mas não deixa de ser algo que machuque, o coração das pessoas quando a ingratidão é a resposta. E a palavra de Deus fala sobre isso também. Nós vamos ler no Salmo 106, a partir do versículo 6 vai dizer assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, fê-lo passar pelos abismos como por um deserto, salvou das mãos dos que os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Irmãos, o Salmo começa com ação de graças. Vá lá no versículo 1, leia todo o Salmo, ele vai agradecer pela misericórdia do Senhor. Mas esse momento de gratidão é seguido do momento de confissão de pecados. Por isso no versículo 6 ele vai dizer: pecamos. Qual foi o pecado, afinal de contas? Então ele vai falar que esse pecado é o pecado do esquecimento do agir de Deus na vida do povo. Ele está lembrando que aquilo que ele pecou é o mesmo pecado do povo de Israel centenas de anos antes, quando foram libertados do Egito, conduzidos por Deus. Deus abriu o mar vermelho, quando o povo passou a pés enxutos, a água cobriu todo o exército de Faraó. Então o salmista está lembrando: nós pecamos tanto quanto nossos pais quando eles se esqueceram. E é interessante então o encadeamento dos versículos, vai falando sobre isso. Deus salvou por amor do seu nome, mas rapidamente o povo esqueceu. E nós temos essa tendência muitas vezes. Nós lembramos de Deus na hora do aperto, rogamos ao Senhor no momento da aflição, mas quando está tudo bem, quando as coisas estão tranquilas, estão calmas, rapidamente nos esquecemos do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Ele vai dizer aqui: quando
Deus os salvou, eles cantaram louvores, creram na palavra do Senhor, mas muito cedo esqueceram do que Deus fez. E é interessante que esse esquecimento que leva à ingratidão conduz a outros pecados também. O versículo 14 vai falar que eles se entregaram à cobiça no deserto. Então a gratidão precisa estar presente no nosso coração em todo o tempo, agradecer ao Senhor e considerar que a ingratidão não é meramente um sentimento ruim, mas é pecado diante de Deus. Por isso que ele vai dizer, nós pecamos, fomos tão ingratos quanto o povo foi quando foram libertados da escravidão do Egito. Somos tão inconstantes hoje também, quando deixamos de agradecer ao Senhor. O que aprendemos aqui, meus irmãos, é que Deus não é como o mecânico do seu carro, que você só recorre a Ele quando o carro quebra, e Ele fica lá paradinho na sua oficina esperando você ligar. Deus não é assim. Deus é soberano em todo o tempo, bons ou ruins, Deus é soberano. Então, como consertamos isso? Olha que coisa interessante, a palavra memória, lembrança, lembrar, aparece muito nesse salmo. Não só lembrar, como esquecer. A expressão esquecer vai aparecer de outras vezes aqui, desprezar vai aparecer de outras vezes aqui. Mas como resolvo isso? Como ter um coração agradecido? Exercite na sua vida espiritual a gratidão, render graças. O Salmo 103, algumas páginas antes, vai aparecer pelo menos 7 vezes a expressão bendizer, 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 falar bem de Deus. Quando você deixa de cultuar, quando você coloca a ida à igreja para o culto ao Senhor, a sua expressão de gratidão começa a descer os degraus. Quando deixamos de cultuar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, porque isso é culto. Culto é vir à casa do Senhor para bendizer, para louvar, para adorar. Não é para ficar buscando coisas, mas para agradecer por aquilo que já temos, já possuímos, a salvação. Quando deixamos de fazer isso, o nosso coração se torna ingrato. E aí só vamos lembrar de Deus quando as águas começam a bater forte no nosso navio, no nosso barco. Que tenhamos um coração agradecido, não só de vez em quando, mas em todo o tempo. Render graças ao Senhor, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a ingratidão não nos leve a outros pecados. Que a ingratidão não nos leve à cobiça, a desprezar o que Deus fez, como o texto mostra muitas vezes aqui. A idolatria, como o texto do Salmo 106 vai falar sobre isso também. Que tenhamos um coração agradecido. Agradeça hoje por tudo o que Ele tem feito. E que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando da sua vida, mas exercite o culto ao Senhor e lembrar, recordar de todas as bênçãos. Para finalizar, o Salmo 106 vai falar: bendito o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Ou seja, enquanto somos falhos, enquanto esquecemos, enquanto somos ingratos, o Senhor é eterno, Ele não muda. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então que possamos aprender a ser constantes na adoração, no louvor, na gratidão ao Senhor. Momentos bons existem, agradeça. Momentos difíceis de aflição também existem, mas continuemos agradecidos pelo cuidado de Deus na nossa vida. Lembre-se, ingratidão é pecado. Agradeça ao Senhor hoje. Bendiga, bendiga, bendiga o nome do nosso Deus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.